Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos vocês aí do canal, que estão no meu canal inscrito e aqueles que vão receber o vídeo também, que Deus abençoe, né? Sejamos firmes na palavra do Senhor, que Ele vem nos orientando, nos ajudando, né? E nós temos obediência ao Senhor, amém? Desejo um fim de semana abençoado para todos, que Deus abençoe cada um de vocês, amém? E a semana já passou, nós temos que agradecer a Deus pela semana abençoada que Ele nos proporcionou, amém? Glória a Deus. Bom, irmãos, hoje eu tinha postado de manhã, né, que foi muito corrido, né? Eu falei que meu celular tá ruim, às vezes eu digito, pode ser que algumas palavras não ficam bem assim, né, colocada, por causa que na hora eu tô escrevendo de madrugada no meu quarto escuro e aí as letras também, e meu celular também tá ruim, né? Mas eu já falei pra vocês. Sobre isso eu tô avisando, porque às vezes as pessoas podem achar que eu tô escrevendo errado e não, é porque eu não vai digitar, a letra não vai. Aí corta e tem aquela confusão, né? Bom, gente, então o senhor tinha, foi ontem, né? Colossenses, né? E eu tinha tirado a palavra do Senhor ontem à noite. Então, aí, na Colossenses, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, aqui fala o seguinte: a palavra de Jesus fala assim, aleluia. A união com Cristo glorificado. Então, o Senhor fala em Colossenses, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, o Senhor fala assim para nós, amém, glória a Deus. Portanto, se fores ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, né? Onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Amém? E pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está ocultamente juntamente com Cristo em Deus. Amém. Glória a Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O que o Senhor está falando aqui para nós? Se nós estamos ressuscitados em Cristo, somos uma nova criatura, né? Então nós temos só que buscar as coisas lá do alto, as coisas de Deus, né? E não se preocupar em viver as coisas aqui da terra. Então ele fala aqui que você tem que buscar essas coisas só do alto, as coisas espirituais, né? E não as carnais, né? E onde Cristo vive, né? Onde Deus lá do alto, onde Cristo vive, está sentado à direita de Deus, amém? O Senhor fala. Ele fala que pensar nas coisas lá do alto, não nas quais é que são aqui da terra. Então a gente fica, muitas vezes a gente fala que nós estamos vendo para Deus, né? Mas nós estamos tão preocupados com as coisas terrenas e nós estamos deixando a parte espiritual, né? Que é importante, aliás, é fundamental, é você estar buscando a Deus o tempo todo e colocando o Senhor, ao Senhor primeiramente na nossa vida, né? Porque sempre buscar o que é de Deus, as coisas de Deus. As outras coisas ele fala que já vão ser acrescentadas. Então aqui ele está falando, se nós ressuscitarmos juntamente com Cristo, né? Então nós pensamos só nas coisas lá do alto, nas coisas de Deus, né? Onde Deus, Cristo vive, que está sentado à direita do Pai. Amém? Glória a Deus. Porque ele fala que pensar nas coisas do alto, não aqui da terra, porque às vezes a gente está tão preocupado com as coisas que nós queremos obter aqui, os nossos desejos dos nossos corações, que nós não estamos aí, nós estamos assim, nós não estamos ressuscitados em Cristo. Nós estamos ainda vivendo para as coisas terrenas, né? Então esse corpo que nós estamos vivendo, ele está vivendo para a carne e não para o espírito. Então, se nós não vivemos para o espírito, né, vivemos para as coisas carnais, só materiais, o espírito não vive em nós. Então, para Deus viver em nós, o espírito vivificar a nossa vida, nós temos que viver para as coisas do Senhor. Aí sim o espírito vive. Então nós não vivemos mais, quem vive em nós é Cristo. Cristo vive em nós, amém? Nós temos que sempre colocar Deus acima das coisas e pensar nas coisas de Deus, né? E como a gente pensa nas coisas de Deus? Sempre fazer a vontade de Deus, a obedecer a Deus, ouvir o Senhor, meditar sobre a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus no seu dia a dia, que são as leis, seus mandamentos, né? Ser bondoso, misericordioso, caridoso, né? Tá sempre você fazer a vontade de Deus, né? São obras de Deus, ajudar o próximo, né? Então, fazer a vontade de Deus, isso faz com que você já está pensando nas coisas de Deus. Então, toda vez que a gente pensa em fazer o bem para o irmão, mesmo que o irmão nos prejudique, mesmo que fale mal da gente, nós não estamos fazendo nossa vontade, estamos fazendo a vontade de Deus. Porque o Senhor fala que quando uma pessoa te bater uma face, você dá uma outra. Que ele fala assim que nós devemos amar não só aqueles que nos amam,
Que recompensa teremos? Teremos que amar aqueles que não amam nós, que nos rodeia, que nos persegue. Temos que orar para essas pessoas, que Deus a liberte e que elas sejam salvas, né? Porque o mal domina elas, né? O espírito da inveja, da rivalidade, tudo a inveja das pessoas. São as pessoas que ele fala que não veio chamar os justos, sim os pecadores, né? Então esse Deus apontou as fazer ver para as coisas do espírito. Aí o espírito, ele vivifica a nossa carne, a nossa vida, né? Aí nós não vivemos mais. Quem vive é Cristo. Nós só vamos ser nós vamos só ser, aqui ele fala também assim, ó, porque morrestes, nós morremos, né? E a nossa vida agora está ocultamente junto com Cristo em Deus. Nós morrestes para a carne. Então nossa vida está ocultamente com Cristo. Agora, quando Cristo ele vier na nossa vida, ele se manifestar, então vós também serei manifestado com ele na glória. Então, quando ele voltar, o Senhor, a vinda do Senhor, nós seremos, mas aí nós vamos ser também, seremos, nossa vida vai se manifestar, né? Aqui ele fala assim, então nós vamos também serem manifestados, né? Com ele, quer dizer, na glória. Então nós viveremos, nós seremos santificados com ele na glória, quer dizer, nós seremos ali vivos, né? Mas vivos espiritualmente, né? Assim, santificar, ele vai santificar nós ali, o Senhor, na glória dele, né? Então nós temos que entender que, então nós temos que deixar as coisas também, o pecado, o erro, a mentira, o engano, tudo aquilo que não agrada a Deus, isso tudo faz com que nós estamos vivendo para a carne. Toda vez que nós desejamos mal, fazemos mal, nós estamos vivendo a carne, nós estamos criando um desejo da carne, nós estamos criando a carne em nós. Assim, nós criamos as coisas da carne, fazemos mal não só para as pessoas que estão à nossa volta, mas para nós mesmos, né? Mas quando nós estamos vivendo para Cristo, nós já não percebemos, nós não ligamos mais aquilo que está acontecendo à nossa volta. Porque as pessoas estão falando mal da gente e a gente deixa eles falar, deixa, estão tentando prejudicar a gente deixa eles prejudicar, porque nós não estamos vivendo mais para a carne. Se nós vivermos para a carne, nós vamos sofrer. Nós vamos falar assim, peraí que eu vou tirar satisfação com essa pessoa que está falando de mim, né? Porque é meu desejo que está falando, meu desejo de vingança, de raiva. Mas quando você vem para Cristo, as pessoas podem falar o que quiser na sua vida, né? Você não está vivendo mais para a carne, você está vivendo para o Espírito. O Espírito não cria disputa, o Espírito não fica arrumando, querendo ter razão. A gente aceita e coloca na mão de Deus, né? Que quem conduz nós é o próprio Deus agora. Não somos mais nós que conduzimos a nossa vida. Quando nós colocamos a nossa vida, nós se revestimos do homem novo, deixar as coisas, os homens velhos, se revestir do homem novo, nós já somos uma nova pessoa. Nós não somos a mesma pessoa que nós éramos antes. Aquele que se converte, se arrepende, volta para Deus, para Jesus, né? E ele não muda, é porque ele ainda não é uma nova pessoa em Cristo Jesus, porque a pessoa que se converte, se arrepende, quer ter uma vida voltada para as coisas lá do alto de Deus, ela não é mais a mesma pessoa. As pessoas vão notar, você não é mais a mesma pessoa, né? Você tem uma nova visão da vida. Você vê a circunstância, você vê o problema que está te acontecendo na sua vida. Mesmo assim, você sabe que está difícil, né? Você sente que está complicado, a gente se questiona, mas a gente tem que ter uma coisa, assim, ver uma voz de você falar, tudo está no controle, está nas mãos de Deus. Ele fala que não tem nada que ele não possa fazer, ele faz tudo. E nem tudo nós vamos entender o que Deus está fazendo. Nós vamos compreender, orar, buscar. Isso não significa que você não tem que orar, buscar Deus. Aliás, tem que estar orando mais ainda. Quando as provas vêm, as circunstâncias vêm também nos tirar nossa paz, as coisas para dizer que não vai conseguir, isso significa que Deus está conosco nesse momento, o tempo todo, aliás, né? Se nós crermos na palavra do Senhor. Então, a nossa união com Cristo é isso, a união com Cristo glorificado. Se nós estamos em Cristo, nós vamos ser glorificados no Senhor, na vida do Senhor, né? Porque nós vamos ter a união com o Filho de Deus, nós temos união com Jesus, né? Então nós não vivemos mais, é Jesus que vive em nós não vivemos mais esse corpo aqui, não, né? São para as coisas de Deus, então viver as coisas para... Mas, ai, cara, mas viver para as coisas de Deus, viver para as coisas de Deus é fazer tudo de acordo com a palavra de Deus, isso significa que você não tem que casar. Aliás, casar, você precisa casar, ter comunhão, né? Você com seu marido, que Deus, ele instituiu a família, né? É lei de Deus também, né? Tudo que Deus criou é a lei dele, né? Então você pode casar, pode ter família, você tem que ter respeito, você tem que obedecer a palavra de Deus, fazer as coisas tudo de acordo com a vontade de Deus, né? Para que nós podemos viver para Cristo, né? Quando nós não vivemos para Cristo, vivemos para quê? Para maliciosidade, vaidade, mentira, fofoca, engano, corrupção, inveja.
soberba, arrogância, prepotência, tudo aquilo, violência, tudo aquilo, disputa, tudo aquilo aí, tudo isso, nós já estamos ainda vivendo para a carne. E quando nosso desejo da carne for mais alto, eu quero isso, eu vou fazer isso para aquela pessoa, ou a fulana falou isso de mim, quando a gente começar só a pensar nisso, a gente não está vivendo para o Espírito. E quem vive para o Espírito, coloca na mão de Deus, sabe assim, não, Deus, eu vou deixar, o Senhor sabe todas as coisas, então nós colocamos nas suas mãos, né? O Senhor, com certeza, o Senhor está no controle de tudo. Então, começa a pensar assim, né? Não tem mais aquela coisa de se preocupar muito com o que as pessoas vão falar, né? Que falar, vão falar mesmo, né? Tem gente que gosta de falar às vezes o tempo todo, né? Mas se a gente for ligar para tu que fala, também a gente não vive, né? Então, você começa a ver mais para as coisas de Deus. Então, se foca mais nas coisas de Deus. Pensa no que Deus está falando, né? Medita na palavra de Deus. Onde vai ter engraçado, eu estou estudando Isaías, que é assim, um dos profetas grandes da Bíblia. Só vou cortar aqui para me fechar. E achei tão interessante que Isaías, ele sofreu demais, né? No tempo que o povo também era muito idólatra, atrás de Deus, os deuses, né? Tudo. E os reis também eram complicados, o reinado daquele tempo, era tudo mais reinado, né? Os povos era bem assim, um pouco, viviam só em guerras, né? E Isaías foi profetizar nesse tempo, ele profetizou maldições, bênçãos, profecias assim que até do Messias, antes de Jesus vir, ele profetizou a vinda do Messias, que é o Senhor, né, que traria paz, né, o novo mundo, né, tudo aquilo, né, ele no Antigo Testamento, depois no Novo Testamento. E o que mais eu achei interessante que eu observei, vocês podem ler Isaías, é muito interessante, que quando Deus, ele ficou, olha como a gente passa pela prova, Deus faz com que os profetas, todos aqueles que são de Deus, faz por prova, de vezes reclama, né, olha só que interessante. Ele ficou, acho que, se eu não me engano, depois eu vou precisar direito, se eu não me engano, eu acho que, se eu não me engano, acho que 3 anos andando pelado, Isaías, nu assim, no meio do povo. Porque Deus queria que eles vissem, já eles zombaram, chamaram de louco, tudo mais, que o povo visse aquilo 3 anos, e olha que sofreu o profeta, hein? Porque ele ficou 3 anos naquele calor, com o pé descalço também, andando nu, para que ele vissem aquilo ali era o erro, o pecado dos reinados ali que ficavam adorando outros deuses, desobedeceram o Senhor, a ira de Deus, né? É o que ia acontecer com esses reinados, né? Que estavam o quê? A nudez ali significa que eles estavam desprotegidos, né? Porque quando você está fora da presença de Deus, você está desprotegido. É como se você estivesse nu. E nu você não tem nenhuma segurança, você não tem. Você é uma pessoa nu, você não tem nada que te segure, que te apoie, que te vista, que te cubra, né? Que te protege do calor, do frio, né? Até do ataque. Então, isso que Deus quis mostrar para eles. Então, aqueles reinados, ele estava 3 anos para eles verem o que ia acontecer com eles. A profecia de Deus tinha. Então, Isaías tinha que ficar descalço, andando ali, e nu, né? E o que ia acontecer com eles, ele estava mostrando. E depois que eles desacataram o profeta, riram, zombaram tudo. E aí também Deus fez a justiça por causa de zombaria do profeta. E o profeta estava mostrando que Deus estava querendo mostrar, abrir os olhos deles. Mesmo assim eles não viram, né? Eles eram um povo assim também que não acreditava, assim como hoje em dia, né? O povo não acredita nas coisas de Deus, né? Então a gente mostra assim, tipo um exemplo de Isaías, o profeta que depois ele foi morto, tudo, né? Claro que tem vários estudos sobre isso, mas a gente entende uma coisa, que Deus ele fala com a gente profundamente na palavra dele, o que ele quer que nós coloquemos no nosso coração. Se ele está falando que nós temos união com ele, se nós estamos mortos nesse corpo e nós estamos ressuscitados, se nós somos ressuscitados nele, com Cristo, então nós somos uma nova criatura. Então nós temos que buscar só o quê? As coisas que é de Deus. E o que é buscar as coisas de Deus? É sempre fazer a vontade de Deus. A lei de Deus, a palavra de Deus, tá. E quando nós estamos buscando as coisas da terra, nós estamos buscando os desejos da carne. Tudo é desejo da carne, é aquilo que nós queremos obter, né? Não significa, gente, que não tem que trabalhar, estudar, fazer as coisas. Não estou falando isso. Você tem que ter vontade de fazer as coisas, seu sonho. Não estou falando isso. Eu estou falando das coisas da carne, é viver só para as coisas da carne e deixar as coisas de Deus de lado. Coloca Deus primeiramente e tudo vai ser acrescentado. Ele já fala. Não significa que Deus está falando para você não fazer nada da sua vida, que você não vai. Não, você tem que sonhar. Deus deu a oportunidade, deu essa terra para nós sonhar, né? Para fazer as coisas. Vai dentro da palavra dele. Por que o mundo está chegando a esse caos? Porque o homem está vivendo mais para si do que para Deus. Deixou esquecer o Deus.
Ele sabe que nós, para sobreviver nesse mundo, até para respirar, é Deus que nos dá o ar. Então nós temos que entender, nós vivemos na pandemia, né? Nós temos que entender isso. Então, quanto mais nós estamos com Cristo, nós não somos mais a mesma pessoa, claro que não, né? Não é nós que vivemos, é Cristo que vive em nós, né? Então nós passamos a olhar com o olho espiritual, não com o olho carnal. Claro, nós queremos obter as coisas, claro, é natural, nós somos humanos, somos falhos, queremos também, até nós vemos nesse mundo que nós temos necessidade de ter, né? O mundo é o consumismo, todo mundo quer ter as coisas, né? Queremos também sonhos que nós também queremos obter na sua casa, um carro, tal, essas coisas. É normal isso aí, não tem nada a ver. Só que nós temos que colocar Deus acima de todas as coisas, né? Então ele fala também da parte do homem, né? Da pessoa. Que às vezes eu falo assim, eu tô em Cristo, mas eu tô lá cobiçando um homem, olhando para um homem na rua. Dou um exemplo, tá, gente? Falando mal da vida dos outros, né? Ou vendo coisas que nem os homens vendo coisas que na internet não deve estar vendo mulheres assim, sabe? Isso também não é viver pra Cristo. Eu sou irmão, mas eu vivo, mas também não é ver, não. Tem gente que também que fala assim, nossa, não tem nada a ver, eu vou lá só. Eu sou crente, mas não tem nada a ver, eu vou lá fazendo coisa. Não, você não tá vendo pra Cristo. Você tá vendo pra sua carne ainda. Você tá fazendo vontade da sua carne, né? A maledicência, a corrupção, a idolatria, tudo isso, a vaidade, tudo isso. Todas essas coisas assim, a gente tá vendo pra carnal, você não tá vendo pra espiritual. Você não está vendo para as coisas lá do alto. Então, as coisas do alto, você pensa nas coisas de Deus primeiramente e não as coisas da carne. Amém? Que Deus, vocês recebam essa palavra no coração e reflita sobre isso. Deus fala profundamente na palavra dele, assim, que nós temos que buscar as coisas do alto, né? E para que se nós somos ressuscitados em Cristo, né? Nós temos que buscar as coisas do alto. Somos uma nova pessoa, uma nova criatura em Deus, né? Então, nós estamos onde Cristo vive sentada diante de Deus, amém? Então ele fala que você tem que pensar nas coisas do alto, não aqui da terra. Aqui da terra é passageiro, gente. Tudo que você prende aqui na terra é passageiro, né? Então você está buscando, purificando o nosso coração, fazendo a vontade de Deus, né? E sempre fazendo o melhor para Deus. E sempre de acordo com a palavra de Deus, né? Que Deus, ele sempre fala, às vezes a gente fica, né? A gente fica irado com uma coisa que não acontece, né? Ou se ira com uma pessoa, né? Mas aí você pensa, Deus fala que deixa para mim a ira. Então sabe que não podemos se irar contra ninguém, né? A justiça é dele, né? Nós não podemos ficar assim falando, meu Deus, um dia vai... Não, a gente tem que começar a tomar cuidado quando a gente fala, porque tudo que a gente fala que não está de acordo da palavra de Deus, está tão pecando, né? Nós estamos saindo dentro da palavra do Senhor, nós não estamos na desobediência. Nós temos que começar a orar mais, buscar mais, para Deus nos dar instruções, né, para entendimento que Deus está no nosso coração, porque muitas vezes está acontecendo coisas nas nossas vidas e a gente pensa, tudo bem, Deus prova o ser humano o tempo todo para provar se nós somos fiel a Ele, a Sua palavra, né, se nós estamos guardando a palavra dEle, o mandamento e fazendo a vontade dEle e praticando, mas muitas vezes também é que às vezes a gente também faz as coisas erradas que não está de acordo com a palavra de Deus e nós temos consequência das nossas más escolhas, daquilo que nós falamos, desejamos aquilo que não poderia, né, cobiçar, por exemplo, os homens, cobiçar a mulher do próximo. Isso é pecado, está dentro do mandamento de Deus. Não cobiçaia, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas, orar e vigiar, né? Isso que Deus fala que não ora e vigia. Se policie você, vê se está fazendo alguma coisa certa ou errada. E para você ter essa união com Cristo, né? E se na glória de Deus, se Deus quiser, né? Na vida do Senhor, nós seremos também estar na glória do Senhor, amém? Nós estamos já, esse corpo aqui já não, né? Já estamos mortos, né? Nós estamos agora, ressuscitaremos também na glória do Senhor, na glória, sim, santificados no Senhor, amém? Né? Que Deus abençoe cada um de vocês, receba essa palavra no coração e vamos ver se todos nós queremos estar glorificados no grande dia da vida do Senhor, amém? E que nós também temos que mais pensar, nós todos refletir sobre nós buscar mais a Deus no nosso coração, toda a nossa alma, fazendo a vontade de Deus, né? E sempre a gente poder estar vivendo a presença de Deus, uma vida com Deus, para que isso possa viver e habitar em nós, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, receber a palavra do Senhor. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe cada um de vocês no fim de semana. E sempre ore mais, busque a palavra do Senhor. Peça para Deus falar no seu coração. Com certeza Deus vai dar entendimento. Cada um tem uma maneira de sentir a palavra, de Deus tocar, cada um de uma forma diferente, né? Às vezes cada um fala assim, fulano... Não, cada um tem uma maneira de Deus toca, Deus usa, né? Então só receba no seu coração e fala para Deus te mostrar
aquilo que você tá precisando melhorar em si mesmo. Todo dia eu falo para Deus nas minhas orações, eu falo assim, eu quero melhorar, porque todo mundo precisa melhorar, né? Você sabe que nós temos muita coisa a mudar em nós mesmos, né? Então todo mundo precisa pedir para Deus para melhorar. Você pedir Deus me ajudar, quero ser uma pessoa melhor todos os dias, amém? Que Deus abençoe, fique com Deus e a paz seja, amém? Glória a Deus. Aleluia.